Senhor. Vocês têm acompanhado as notícias sobre a morte daquele negro nos Estados Unidos, de maneira covarde por um policial, algo realmente que enoja a humanidade, algo que causa ojeriza, né? E que está promovendo protestos por todo lado, não apenas nos Estados Unidos, no mundo, em outros países. E o Brasil, infelizmente, foi o último país a promover a abolição dos escravos. Sabia disso? Então, a gente vive num país muito desigual, país de muita miséria, país de muita pobreza, e os negros, normalmente, em decorrência da própria escravidão e das consequências dela, que se vêem até os dias de hoje, são os que sofrem ainda. E a discriminação. Dizer que o Brasil não é um país... não tem discriminação no Brasil, é uma mentira muito grande. Então, e a gente é um país mestiço, na sua grande maioria. O brasileiro é uma mistura de negro, branco, índio. Uma grande mistura. A grande maioria de nós. Eu tenho. Né? Se olhar bem para mim, tem alguma coisa de índio aí. E deve ter alguma coisa de negro também, de alguma maneira. Quase cada um de nós. Cristina tem. A avó dela, a bisavó era índia. Então, essa questão, a gente olhando bem, de discriminação, é uma das coisas mais horrendas e que mais ofendem a Deus. A Deus. A ideia de se sentir superior, porque é de um jeito, né? Porque tem a cor da pele de um jeito, porque tem o cabelo de um jeito, e desprezar o outro. Gente, isso traz o inferno. Pessoas racistas não vão para o céu. Mas tem muito racista cristão. Você sabe que o apartheid, aquele sistema vergonhoso lá da África do Sul, os líderes do apartheid, todos eles cristãos. Né? Gente, como é que pode? Que comunhão tem a luz com as trevas? Como é que alguém pode se dizer cristã e discriminar outro? Como pode? E diminuir outra pessoa? E zombar, fazer piada, desprezar. Como? Como pode? Ou não ter sensibilidade por causa dos oprimidos? Se somos cristãos, tem aqui dentro do nosso peito o Espírito Santo. E o Espírito Santo é sensível. É sensível às injustiças todas que campeiam esse mundo. É sensível. Não. E eu pensava num texto bíblico para falar sobre esse assunto, e o que me ocorreu, até fiz uma frase lá e coloquei, está lá no meu Facebook, se quiser ver. Mas como é que pode ter cristão que carrega o nome de Jesus e que é racista? Isso é de uma, sabe, é totalmente incompatível. E um dos textos era Gênesis, capítulo 1, versículo 26,
quando Deus simplesmente disse, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E no capítulo mais adiante, é uma outra descrição da criação do homem, é dito assim, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, ambos a sua imagem e a sua semelhança. Toda a raça humana, descendem do mesmo casal original. Todos nós somos, de fato, irmãos. Por razões que, às vezes, nós não conseguimos compreender tão perfeitamente, a ciência mais ou menos explica, existem hoje diferenças de pele, diferenças de, talvez, de alguma coisa, porque viveu numa região tal, viveu numa outra região, isso trouxe diferenças, mas não mudou a essência. Todos nós carregamos, ainda que por causa do pecado está deturpada, e como está deturpada, né? Mas carregamos a imagem e a semelhança de Deus. E ofender um ser humano é ofender a Deus. Praticar o racismo, desprezar as pessoas, discriminar, é um ato de blasfêmia contra o Criador. Um ato de blasfêmia contra aquele que é o Criador de todos nós. E você sabe que Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo, para trazer o reino, e ele plantou a semente desse reino no nosso meio, e nós temos a obrigação de espalhar essa semente, de cultivar essa semente, de fazer com que ela se desenvolva. Mas o Senhor há de regressar, segunda vez, há de regressar para julgar os vivos e os mortos, e ele julgará o mundo com justiça, e todos os soberbos, porque se existe racismo, é porque existe a soberba, a presunção humana, a altivez, a petulância, a arrogância, o se sentir superior, isso da raça pura. Essa empáfia, Deus, na sua segunda vinda, julgará, pisará, vão pagar caríssimo toda a opressão que se pratica contra os mais humildes, contra os oprimidos, contra os que, muitas vezes, pela própria sociedade, são colocados à margem. Jesus veio e disse o seguinte, os últimos, lembra disso? Os últimos serão o quê? Os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Ele falou, quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Tem um texto de Provérbios, capítulo, deixa eu ver aqui, Provérbios 3, 34, versículo 34, diz assim, certamente Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E 1 Pedro 5 diz assim, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Sabe o que a Bíblia diz? Que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos.
Olha quanto texto bíblico para acabar com o racismo. Que cada um de nós considere o outro superior. Que nós nos coloquemos na posição de servos, porque maior é o servo, maior é o escravo do que o senhor de escravos. Jesus disse, eu não vim para ser senhor de escravos, eu vim para ser servo, para dar a minha vida. E bem-aventurado aquele que segue o meu exemplo. Jesus lavou os pés de todos os discípulos, chocando a eles porque ele era o mestre. E depois ele disse, se eu, sendo Senhor, tomei essa atitude para com vocês, quero que vocês façam o mesmo uns pelos outros. Maior é o que serve. Jesus veio fazer uma revolução tão grande. Por isso, a humildade, meus irmãos, a humildade, o olhar o outro, né? Nos colocarmos a serviço do outro, é o que se espera de um verdadeiro cristão. E nunca o nariz empinado, e nunca a sensação de superioridade. A gente viu aqui no testemunho da Susana, ela falando da humildade em relação a não ter, assim, às vezes, aquele traquejo na oração. E você sabe que muitas vezes ora melhor que não tem, Susana? Ora melhor que não tem. Ora melhor, às vezes, quem não sabe, do que aquele que pensa que sabe. Do que aquele que tem palavras bonitas e pomposas, mas, de fato, às vezes, não são sinceras. Né? E eu fico pensando que a experiência da Susana também mostra quão frágeis nós somos, né, Susana? De repente, de uma hora para outra, a nossa vida se vai. E às vezes nem manda recado. E onde está a empáfia? E onde é que está a soberba? Onde é que ela vai parar? Por que nos sentimos melhores do que os outros? Então, eu, a propósito, trago essa reflexão por conta de tudo que a gente está vivendo e como cristãos, meus irmãos, como cristãos, sejamos humildes, longe de nós toda soberba, todo sentimento de superioridade, e que nós sejamos, na medida das nossas possibilidades, porque em cada um de nós há seus limites, mas que nós sejamos promotores de justiça no nosso micro-universo, sensíveis à dor do outro. O Evangelho, afinal de contas, em primeiro lugar, é boas novas aos pobres, é boas novas aos oprimidos. A gente viu isso em Isaías 61, não foi ontem? Boas novas, proclamação de libertação para os cativos. Como é que os cristãos, durante séculos, patrocinaram, consentiram, toleraram a escravidão, quando o Espírito do Senhor esteve sobre Cristo e os que são de Cristo para promover libertação aos cativos. Me contem, me expliquem. Você sabe que John Wesley, o metodismo, pelo menos nisso a gente pode ter uma espécie de orgulho aqui, perigoso orgulho, né? Mas aquele orgulho, no sentido mais positivo da palavra, se é que existe, de dizer, o metodismo surgiu levantando a bandeira da libertação dos escravos, se opondo contra o tráfico negreiro. John Wesley, antes de morrer, o fundador do metodismo, ele escreveu uma carta para William Wilberforce, que era como um discípulo seu, a quem ele influenciou positivamente para combater como parlamentar inglês,
para combater o tráfico negreiro, para combater, para pôr fim. E houve, a partir da Inglaterra, libertação dos escravos e pôs fim ao tráfico negreiro, e um movimento que alcança os Estados Unidos e alcança outros países no mundo. E aí tem o dedo da igreja e dos metodistas, em especial dos metodistas, o dedo. E a mesma coisa com Benjamin Tits Roberts, da Igreja Metodista Livre dos Estados Unidos, que se levantou contra toda a discriminação social, contra toda a discriminação racial, contra todo o machismo, sexismo, e foram os metodistas livres dos primeiros a darem voz às mulheres para que elas pudessem pregar e também serem pastoras. E ele lutou também ali contra a escravidão. Gente, nós pertencemos a essa linhagem. Temos isso como um legado. Desde lá de Cristo, os verdadeiros cristãos que não se conformaram com este século, com esse mundo, mas se identificaram com a causa dos desvalidos, dos marginalizados, dos pobres, dos oprimidos. Então, essa é a nossa bandeira. Isso é ser metodista, acima de tudo. É ser cristão genuíno e autêntico, comprometido com a causa da justiça. Tá? Nunca de nariz empinado, nunca se sentindo mais e melhor do que ninguém, mas estendendo a mão e promovendo a justiça e levantando essa bandeira de que somos todos filhos de Deus. Todos a dignidade humana, sim. A vida dos negros importa, a vida dos índios importa. Nós não odiamos os povos indígenas, nós não odiamos povo algum, nós temos amor. E temos que ser sensíveis à voz dos que clamam. E temos que estar de olho, sim, naqueles que pregam o ódio. De olho neles, para protestar, para nos levantarmos. E se tivermos que morrer por essa causa, estamos prontos a morrer pela causa da justiça. Mas não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Os cristãos não podem se calar quando veem tanta maldade, tanta crueldade e tanta discriminação e tanta miséria no nosso mundo. Certamente Deus zomba dos zombadores. Isso se aplica também a todo tipo de bullying, a todo tipo de gente que ganha dinheiro hoje, rindo e zombando dos outros. Quanta gente ficando famosa e ganhando dinheiro porque zomba e ri e ridiculariza e faz bullying. E é hoje aplaudida. A gente parece, sabe o quê? Parece aqueles bichos na arena. Parece aqueles bichos na arena quando Nero colocava os gladiadores para se matarem e depois colocava os cristãos para serem mortos pelas feras e todo mundo, aquela multidão ensandecida, rindo, sabe? Tendo aquele prazer sádico. E tem gente hoje. Você veja, quanta piadinha racista, sexista, quanta piadinha. Isso é normal, é normal. É normal o bullying. Normal. Então a gente não deve admitir isso. Não deve achar normal. E deve lembrar que Deus zomba e zombará. E o juízo final se aproxima daqueles que zombam, daqueles que são zombadores, daqueles que são soberbos, daqueles que se sentem melhor, daqueles que gostam de rir da miséria do outro, do infortúnio do outro. Deus tenha misericórdia de nós como igreja. Que nós não entremos nisto jamais e que a gente seja sal da terra e luz do mundo. E foi isso. Esse é o recado. E eu ia dizer, e tenho dito, né? E tenho dito, está lá na palavra.